Olá, meus irmãos. Hoje trago para vocês a vida de São Francisco de Paula. Isso mesmo, um homem que contribuiu muito com a Santa Igreja Católica, no ano de 1400 para o ano 1500. Um homem que realizou diversos milagres, entre eles a multiplicação dos pães, andou sobre as águas, tudo isso em nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Se você está nessa rede social, aqui você vai conferir a história completa. Amém? Deus abençoe e salve Maria. Nasceu em Paola, hoje província de Cosenza, em 27 de março de 1416. Acometido por um abscesso maligno no olho esquerdo, seus pais o confiaram à intercessão de Francisco de Assis. Em caso de cura, a criança teria usado, por um ano inteiro, o saio franciscano. Perfeitamente curado, cumpriu o voto entrando para o convento de São Marcos Argentano, em Cosenza, com a idade de 15 anos. Ali ele manifestou, imediatamente, fortes dons de piedade e inclinação à oração. Ao término da sua permanência no convento, fez uma verdadeira peregrinação, com seus pais, em busca de uma vida religiosa mais apropriada para si. Esteve em Assis, Monte Cassino, Roma, Loreto e Monte Luco. Em Roma, perturbado pelas pompas da corte papal, comentou: Nosso Senhor não era assim. Este foi o primeiro indício do seu espírito reformador. Retornando a Paola, iniciou um período de vida eremítica em um lugar inacessível das propriedades da família. Aos poucos, outros, cada vez mais numerosos, se uniram à sua experiência, reconhecendo-o como guia espiritual. Com seus pais, construiu uma capela e 3 dormitórios. Em 1452, conseguiu a aprovação diocesana e a permissão para instituir um oratório, um mosteiro e uma igreja. Os próprios nobres da cidade de Paola, entusiasmados pela experiência de Francisco, contribuíram, como simples operários, para a conclusão das obras. A fama da santidade de Francisco espalhou-se rapidamente. Em 1467, o Papa Paulo II enviou a Paola um emissário para saber notícias do eremita. Depois de apresentar uma relação positiva sobre o mosteiro, o próprio legado pontifício decidiu aderir à comunidade. Em 17 de maio de 1474, o Papa Sisto IV reconheceu, oficialmente, a nova ordem, que recebeu o nome de Congregação Paulina dos Eremitas de São Francisco de Assis. O reconhecimento da regra, com o nome atual da Ordem dos Mínimos, ocorreu com o Papa Alexandre VI. Amado e procurado como guia espiritual, Francisco também era considerado a única autoridade, capaz de se opor aos abusos da corte aragonesa no reino de Nápoles, colocando-se do lado dos pobres. Sobre eles, narra-se alguns fatos prodigiosos a ele atribuídos. Em 1464, ano de grave escassez, alguns operários se dirigiam à planície de Terra Nova para encontrar trabalho. No território de Galatro, Régio Calábria, depararam-se com São Francisco, que ia para Sicília, ao qual pediram um pouco de pão, porque estavam famintos e nada tinham para comer. Então, Francisco lhes disse: Mostrem-me seus alforjes, porque dentro há pão. E assim foi. Em seus pobres bornais os operários encontraram pão branquíssimo, fresquinho e quentinho. Quanto mais eles comiam, mais aumentavam os pães. Segundo outra narração, um barqueiro recusou-se transportar Francisco e seus companheiros para a Sicília. Então, o santo estendeu sua túnica sobre o mar e assim puderam atravessar o estreito. Outro carisma, atribuído ao santo eremita, foi uma profecia. Ele previu que a cidade de Otranto cairia nas mãos dos turcos, em 1480, mas, depois, seria novamente conquistada pelo rei de Nápoles. Por meio dos mercadores napolitanos, a fama de Francisco chegou até a corte de Luís XI, na França. Enfermo, o rei pediu ao Papa Sisto IV para mandar o eremita ir ter com ele em seu leito. Tanto o Papa como o rei de Nápoles notaram neste convite a possibilidade de vantagens políticas. Francisco, no entanto, obedeceu, com um pouco de desprazer, ao pedido do Papa, pois ele estava acostumado a seu eremitério e não se adaptaria facilmente à vida de corte. À sua chegada, o rei Luís XI ajoelhou-se aos seus pés, mas nunca recobrou sua saúde. Porém, a presença do eremita na corte contribuiu para melhorar as relações entre o papado e a monarquia francesa. Ali, Francisco manteve encontros com pessoas simples, mas também com acadêmicos em busca de um guia espiritual. Francisco permaneceu 25 anos além dos Alpes, trabalhando a terra como camponês, mas a sua fama aumentava sempre mais como reformador e penitente. Com a agregação de alguns beneditinos e franciscanos, a congregação calabresa mudou sua vida de eremita para a de cenobita. Tal reviravolta levou a fundação a contar com a Ordem Terceira Secular e, depois, com as monjas. As respectivas regras foram aprovadas, definitivamente, por Júlio II, em 28 de julho de 1505. Francisco de Paula morreu em Tours, em 2 de abril de 1507. Sua fama difundiu-se logo pela Europa, por meio dos 3 ramos da família dos mínimos, frades, monjas e terciários. Foi canonizado em 1º de maio de 1519, apenas 12 anos após a sua morte, durante o pontificado do Papa Leão X, do qual ele havia previsto sua eleição para o trono papal quando ainda era criança. Vamos orar? Senhor meu Deus, me dê a graça para atrair as pessoas para próximo de Ti, e que eu possa ser mais íntimo e mais apaixonado como foi Francisco de Paula, e um dia alcançar a santidade. São Francisco de Paula, rogai por nós.